Olá, eu sou Grace Paris e este é o primeiro episódio do Hora Café, um podcast que nasce com a intenção de te convidar para um café e liberar espaço na mente para que o inesperado aconteça. Como que eu cheguei até aqui? Como que eu tive essa ideia, se é que isso é uma ideia, de criar um podcast? Há mais ou menos um ano, eu decidi mudar. Eu decidi fazer uma pequena reviravolta na minha vida. Sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Muito agitada. Essa minha agitação, essa minha inquietação, ela era muito direcionada para o trabalho. Sou professora de formação e de coração, mas sempre trabalhei com tecnologias, né, dentro de escolas. Então isso sempre me deu uma possibilidade de enxergar a educação e os processos de aprendizagem a partir de um outro olhar, talvez, pelo fato das ferramentas serem um pouco diferentes, né? Embora se eu for começar a discorrer aqui do que é tecnologia e, enfim, o que é inovação, eu vou ficar aqui umas 3 horas falando, né? Porque como uma boa professora, eu adoro falar. E esse é um dos motivos pelo qual eu também decidi que teria que ser um podcast. Porque é mais fácil. Todo mundo odeia quando eu mando áudio, porque cada vez que eu mando áudio é 5 minutos de áudio. Então, geralmente eu escrevo, porque escrever também é uma grande paixão que eu tenho. Mas durante muitos anos eu vivi os processos de aprendizagem e uma das coisas que eu mais percebi nesse processo de aprendizagem realmente eram que mais do que ensinar ou mostrar ferramentas novas, seja para crianças ou para adultos, era o fato de que naqueles momentos a gente trocava muito e essa troca gerava então muita aprendizagem. Mas a vida acho que a gente nem planeja uma vida muito, agora eu vou fazer isso, porque daqui a 10 anos eu quero estar fazendo aquilo, daqui a 15 eu quero estar fazendo aquilo outro e assim por diante. Então, da onde eu venho, o trabalho é um valor muito importante, então eu sempre trabalhei muito. E eu cheguei num determinado momento da vida que eu percebi que o trabalho tomou tão conta, né, da vida, que não sobrou espaço para mais nada, nem para aprender, nem mesmo para fazer aquilo que eu mais amava, que era aprender. E aprender de que forma? Com as pessoas. Eu não tinha mais tempo para parar para aprender. E aí foi onde eu tomei uma decisão e resolvi parar de vez. Porque é assim, né? Quando não é 8 é 80, né? Ou trabalha 100% ou trabalha 0, né? E comecei um movimento, então, nesses últimos meses, de voltar, se assim pode dizer, a aprender. Então, eu nunca deixei de ler, nunca deixei de, enfim, né, de fazer cursos, mas nesses últimos meses, realmente, eles foram diferentes, porque eu estava inserida, literalmente. Eu estava 100% naquilo que eu estava fazendo e não preocupada já com o que ia fazer em outro lugar, que tipo de estratégia para o novo negócio, para o novo produto, ou que hora que eu tinha que dar aula, ou que hora que tinha que dar uma formação, ou como que eu tinha que atender um cliente, ou atender, enfim, um parceiro, seja lá o que for. Um dia eu conto melhor, acho que essa é a minha história, porque senão a gente de novo vai se perder aqui, porque eu acho que vocês já perceberam que eu tenho, né, déficit de atenção, né? E talvez um pouquinho de hiperatividade também. Mas, então, eu vi muita coisa nesses últimos meses, porque, claro, eu tenho um perfil um tanto quanto agitado, então ficar parada completamente não foi algo que eu escolhi. Resolvi conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, conteúdos diferentes, temas que talvez eu nunca imaginei que eu ia
tem interesse em estudar, como marketing, imagina, como vendas, né? Eu como uma professora estudando marketing e vendas, ou, enfim, estratégias de marketing e tudo mais. Mas eu queria, na verdade, entender um pouco o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com as pessoas, porque todos os recursos tecnológicos e tudo que se cria, todo o processo de inovação, todas as soluções para os nossos problemas diários, eles acontecem e vêm das pessoas, do que essas pessoas estão desenvolvendo, do que essas pessoas estão estudando. E quando eu falo essas, somos todos nós. Então, diariamente, as pessoas estão correndo atrás da máquina, né? E muitas delas estão lá criando coisas novas para resolver problemas todos os dias. E quando eu falo de criar coisas novas, não é nem só coisas físicas, mas também coisas, soluções, ideias para melhoria de processos, para melhorar relacionamentos, enfim. E isso também acontece, se a gente parar para pensar, em outras áreas da nossa vida, não só no trabalho, né? O tempo todo nós estamos buscando ou um conhecimento para melhorar o nosso relacionamento com alguém, ou buscando informações de como deixar a casa mais bonita, ou de como entender melhor dos nossos pais, os nossos filhos, e assim por diante. Então, aprender e a partir dessa aprendizagem encontrar soluções, ou vice-versa, porque às vezes acontece ao contrário, ele se dá o tempo todo, o tempo inteiro entre as pessoas. E quando a gente fala que ele se dá o tempo todo entre as pessoas, pode ser que seja através de ferramentas, mas essas ferramentas também foram desenvolvidas por pessoas. Então, quando eu falo com alguém, quando eu vejo um vídeo numa rede social de alguém, eu não deixo de estar trocando com essa pessoa em alguma medida, porque ela está falando através da ferramenta. Não é a ferramenta em si, a ferramenta é só um instrumento para ela poder transformar aqueles pensamentos, aqueles insights ou aquilo que ela aprendeu e compartilhar com outras pessoas também. Então, eu amo rede social. Eu adoro rede social. Seja ela qual for, de áudio, de vídeo, de foto, porque em alguma medida a gente se relaciona com aqueles posts, a gente se relaciona com aqueles áudios e com aqueles vídeos, e é nessa relação que a gente aprende. Para mim, é fundamental que o meu processo de desenvolvimento, de evolução e de aprendizagem aconteça através das relações com as pessoas. Eu preciso. E isso foi o mais difícil para mim nos últimos meses. Porque eu descobri isso. Eu não sabia disso. Eu descobri que eu preciso trocar com as pessoas. Não estar falando com outras pessoas, não estar compartilhando aquilo que eu li, que eu vi, um insight que eu tive com outras pessoas, para mim não vale de nada. Não adianta eu ler 10, 15, 20, 50 livros e não poder compartilhar com alguém. Não adianta eu ficar assistindo N documentários e eu não puder compartilhar com alguém os insights que eu tive no momento em que eu tô vendo aqueles documentários. Este podcast nasce primeiramente de uma vontade extrema de compartilhar. Eu fiz um curso há um tempo atrás, na verdade, um grande curso, que não sei se a gente chama de curso de treinamento ou enfim, mas que eu conheci uma pessoa muito especial. O nome dela é Maurício Bevenuti. E ele foi um grande mentor para mim. E ele falou uma coisa quando eu disse a ele que eu estava me sentindo perdida, porque como eu sempre compartilhei através da educação, né, através da minha profissão, que era, né, professora, ser professora em escolas, trabalhar com formação de professores e tudo mais,
esse desejo de compartilhar, ele estava sendo em alguma medida sanado, e por isso que talvez eu nunca tinha percebido a minha vontade tão grande que eu tenho de compartilhar, né, e de trocar. E eu estava me sentindo perdida porque eu não estava mais fazendo aquilo. Mas na mesma medida, eu não queria voltar ao que eu fazia. Então era uma coisa muito louca, né? E ele me deu algumas palavras, né? E através dessas palavras que ele me deu, me geraram muitos insights. Por que essa ambiguidade? Por que eu não queria mais aquilo que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo, o que eu ia fazer agora, né? Ele me ajudou a identificar quais eram as minhas habilidades através de uma estratégia, que foi perguntar para algumas pessoas o que eu tinha feito de diferença na vida das pessoas. E eu me enrolei muito para fazer isso, né? Eu me enrolei demais para fazer esse movimento de perguntar para as pessoas. E num determinado momento, eu lembrei que eu já tinha essas respostas. Porque muitas pessoas já tinham dado feedback para mim, né, sobre o tempo que tinham passado comigo. Pessoas que trabalharam comigo diretamente ou indiretamente. Então eu tinha isso na mão. Tava faltando eu olhar para aquilo. Definitivamente olhar. E quando eu resolvi olhar, como uma boa mente sistemática, que talvez possa não parecer, mas estou aqui sofrendo horrores, tentando ser o mais natural possível, porque eu não escrevi isso que eu tô falando, isso para mim é um baita de um desafio. Então, quando eu olhei aqueles relatos, aqueles depoimentos de pessoas que tinham falado um pouco sobre mim, sobre como eles me viam, num primeiro momento eu levei um choque muito grande, porque eu não via da mesma forma que eles me viam. Na verdade, até hoje ainda não consigo ver tão claramente. Mas alguns pontos me chamaram muita atenção de que se repetiam, algumas palavras se repetiam nos relatos. E uma delas era inspiração. Ah, Grace, porque você, não sei, você inspira. Você tem uma coisa que quando a gente fala contigo assim, meu Deus, tem uma energia, um negócio que dá vontade de sair e realizar. Dá vontade de sair e fazer alguma coisa com aquilo tudo que tu trouxe, né? Seja falando sobre às vezes, qualquer assunto, às vezes sobre família, sobre negócios, sobre educação, enfim, sobre vida, sobre qualquer assunto. E isso que pra mim era mais difícil, porque quando a gente pensa às vezes em montar um negócio ou criar um produto, a primeira coisa que todo mundo diz é: você precisa de um nicho, você precisa decidir quem é o teu cliente, né? Pra quem é a tua persona, pra quem tu vai falar. E aí tu pensa, cara, mas como assim pra quem que eu vou falar? Eu quero falar pra todo mundo, Porque quando você tá na escola, você não escolhe pra quem você vai falar. Você tá numa turma que tem 30, 40 alunos, você não vai escolher, você vai falar pra todos. E quando você fala para todos, você acaba aprendendo estratégias, não sei se é essa a palavra correta, mas estratégias de conseguir alcançar cada um deles nas suas diferenças, para poder transmitir ou fazê-los entender aquilo que você deseja, né? Seja um conceito, enfim, né? Um conteúdo técnico, ou que para que eles realizem alguma experiência, enfim. E é muito maluco isso, porque eu não tenho nicho, né? Eu não tinha nicho nenhum. Então, quando eu olho essas palavras, né? Olho esses relatos e vejo essa em especial palavra em comum em todos eles, que é a inspiração, eu pensei, meu Deus, mas eu inspiro no quê? Porque assim, né? Eu só faço o que precisa fazer, enfim, faço aquilo que... que eu tenho vontade, né? Eu tenho muita sede sempre de compartilhar, de contribuir. E aí eu aprendo mais. Às vezes alguém vem e traz um problema. Eu adoro problemas. Adoro um problema. Quer ver numa mesa, assim, com um monte de gente para discutir. Aí mesmo que eu adoro. Porque numa mesa de discussão,
é onde a gente faz as trocas. E não só numa mesa. Sempre quando a gente tem a oportunidade de estar com alguém, é onde a gente troca. Enfim, e aí juntei tudo isso, esses últimos meses, e eu tive um insight, eu tive não sei explicar o que é, uma luz que veio de cima, talvez. Que peraí, deixa eu juntar essas pecinhas aqui. Eu amo trocar, eu amo compartilhar, eu amo pessoas, eu amo conversar, eu amo falar. Adoro, né? Adoro estudar. Dizem que eu inspiro as pessoas a também estudarem, a também aprenderem mais, a também quererem mais. O que tá faltando aqui, né? Poxa, tá faltando eu fazer aquilo que eu sempre fiz nos últimos 20 e poucos anos, que é usar as ferramentas que eu tenho para fazer o que eu amo, que é compartilhar. E quais são as ferramentas? Para que melhor do que as redes sociais, né? Para que melhor do que um podcast para falar? Muito bem. Falar do quê? Como assim? Qual vai ser o nome? E aí já começa toda aquela cabeça, né? Criando um monte de Cs e de porquês e em todo sentido, porque para mim precisa ter sentido as coisas, senão eu não consigo realizar, né? E aí comecei a perceber que tem uma tendência, tem um padrão de trocas que acontecem em alguns momentos da nossa vida que são especiais. Por exemplo, deixa eu tentar fazer aqui me entender melhor. Quando você tá com alguma dificuldade, quando você tá com algum problema, ou você tá com uma dúvida, ou você... Eu não sei vocês, assim, mas eu preciso conversar com alguém. Eu preciso conversar com alguém. Na outra ponta também, quando eu aprendo alguma coisa, como eu falei, né? Então, quando eu aprendo alguma coisa, eu preciso compartilhar, preciso trocar. E é justamente nesses momentos de troca, quando você liga para sua mãe, ou você liga para um amigo, ou você fala com seu chefe, ou com teu colega de trabalho, enfim, seja de qual área, né, for esse teu problema ou essa tua angústia, e é naquele momento que, trocando com o outro, conversando com o outro, parece que a solução aparece. De repente, quando tu tá lá conversando, nossa... E já parou para pensar que geralmente as grandes ideias ou os grandes produtos, eles surgem naquele break, naquela parada que a gente dá? Tô com um problema aqui, não consigo resolver. Peraí, eu vou tomar um café. Ou preciso dar uma saída, preciso dar um break, preciso parar, vou ver algumas pessoas, vou dar uma volta na rua. Parece que naquele momento a tua cabeça libera espaço. E quando ela libera espaço, a solução aparece. Ou, enfim, o problema se resolve, ou o problema fica menor do que ele parecia. Então, eu comecei a ver que esse padrão de cada vez que a gente dá um break, cada vez que a gente para, são os momentos mais criativos que a gente tem para resolver algo, ou para tirar aquela angústia do peito. E olha que interessante, vou usar um exemplo aqui. Quando você está num curso, num treinamento, na faculdade, que tu tá lá focado, né, no professor, no treinador e tudo mais, sempre tem um momento do break, não tem? O momento do café, o momento do coffee break. Não é esse o momento do coffee break? Ai, graças a Deus, o momento do coffee break. Por que a gente fala, ai, graças a Deus, um cafezinho? Porque nessa hora a cabeça faz assim... Ela parece que ela libera espaço. E é justamente naquele momento que tu vai se conectar com alguém, talvez, que estava do outro lado da sala, porque agora vocês estão tudo dentro no mesmo ambiente, pegando um café, um suco, né? Pegando uma empadinha, uma coxinha, né? Um pão de queijo, enfim. E aí vocês começam a conversar. E de repente, nessa conversa, surge o inesperado. Surge aquilo que você jamais imaginou. Então,
Se a gente pudesse ter mais horas café para poder conversar com as pessoas e através dessas conversas a gente inspirar soluções, a gente inspirar a vontade nos outros de realizar, de fazer, de criar, e seja lá o que for, ou simplesmente que nesses breaks, nessas hora café, a gente possa dar uma palavra para alguém que está angustiado e que talvez a gente nem imaginaria que está angustiado. Ou a gente recebeu uma palavra num momento que talvez a gente está angustiado e não sabe para quem falar, e nesse break, de repente, a pessoa vem e fala exatamente aquilo que você precisa ouvir para poder seguir. E aí, juntando um pouquinho de cada coisa, de inspiração, de compartilhamento, de aprender, de pessoas, é que eu pensei, por que não criar um podcast? Hora Café. Aquela hora que a gente vai parar, só parar, para ouvir, ou talvez, quem sabe, até falar, né? E conhecer. Porque existem milhões de histórias e milhões de pessoas que já fizeram milhões de negócios ou criaram milhões de produtos por causa de um break. Ou em um break, né? Em uma parada, em uma hora café. Dentro de empresas, dentro da sua casa, com os seus amigos. E não precisa nem gostar de café, viu? Pode ser um chá, pode ser um suco, pode ser qualquer coisa. Desde que o momento, desde que essa hora café seja o momento de você simplesmente liberar espaço para a mente para que coisas novas possam surgir. Então, a partir de agora, sejam muito bem-vindos ao podcast Hora Café. Um podcast que chega para trazer um break, para trazer um momento que a gente vai só parar e deixar a mente fluir para dar espaço para criar.